Bom pessoal, essa é uma ferramenta nova que a gente adquiriu, que a gente comprou. É um medidor de comando de válvula. Ela é muito importante também na precisão na montagem dos cabeçotes. A gente não fabrica comando de válvula aqui na oficina, a gente compra pronto. Só que ela auxilia a gente para desenvolver os comandos, por trabalhar com o comando ideal para o cabeçote e também conferir ver se o comando está igual os 8 câmbios, no caso aqui desse comando que é um comando no motor AP. A gente confere ver se ele está em ordem, se ele está em dia, se ele não vai ter diferença às vezes de um cilindro para o outro. E a gente, sem saber isso aí, a gente acaba às vezes tendo um defeito e não conseguindo resolver, por causa que um comando às vezes tem uma diferença entre um cilindro e outro. Eu quero mostrar para vocês como a gente mede, é muito rápida a medição e muito precisa. Então, eu dou uma volta no comando de válvulas aqui. Primeiramente eu preciso selecionar o câmbio que eu vou medir, no caso está selecionado ali. Eu zero o relógio comparador, eu zero também o relógio angular. No caso aqui já estava zerado, ele dá uma reclamada. E começa a medição. Eu dou uma volta aqui com o comando. Ele vai dando levante máximo, vai dando angulação aí. E quando ele finaliza a volta, ele automaticamente já faz o desenho do câmbio. E quantos graus ele tem a cada folga. Aqui ele mostra pra mim, ó, a 10 centésimos de folga, quanto tem? A 15 centésimos, a 50 centésimos, a 1,27. Quantos graus esse comando tem a cada levante, ele me mostra aqui. Eu finalizo aqui, fecho aqui, ele me mostra um gráfico, aqui já tinha alguns abertos, mas ele me mostra o gráfico certinho do comando. E eu medindo todos eles, ele vai me mostrar um em cima do outro aqui, eu posso comparar, ver se todos estão iguais. Isso é muito importante no motor de competição, em qualquer tipo de motor. Então a gente tem mais esse auxílio aí dessa ferramenta para poder conferir o nosso serviço e entregar um produto de qualidade. Pessoal, eu quero mostrar para vocês agora como a gente faz para medir a carga das molas. Isso é uma coisa que já sai um pouco do convencional, em carros de rua originais. A medição, normalmente quando alguma retífica desmonta o cabeçote, ele remonta com as mesmas molas e é o que a fábrica manda. No nosso caso de competição e de cabeçotes especiais para carros turbos, o que seja, a gente modifica essa carga para que dê tempo, para que a válvula volte a tempo antes de que o pistão bata nela. Então eu quero ensinar aqui como a gente mede passo a passo certinho para que vocês possam entender. Isso é um pouquinho complicado, mas eu acredito que vai dar para explicar legal e vocês vão entender bem, beleza? Bom pessoal, o importante é a gente saber a distância que tem da parte superior do prato a parte inferior é onde vai apoiar a mola. Essa aqui que vai definir para nós a carga inicial, dependendo da mola que a gente estiver usando. Só que os cabeçotes normalmente têm difícil acesso aqui. Eu estou pegando esse cabeçote cortado aqui para que fique fácil de visualizar. Mas com o cabeçote montado aqui não cabe um paquímetro para eu tirar essa medida aqui. Então eu vou ensinar para vocês como a gente faz para medir isso aqui de uma maneira bem fácil e simples. Eu vou tirar fora aqui para que vocês possam ver. Eu tiro a medida somente da válvula até o fundo do cabeçote, onde vai apoiar a mola lá embaixo. Vamos supor, aqui deu uma medida de 53,2 no paquímetro. Como esse paquímetro é digital aqui, não vou precisar fazer conta. Eu boto ele no zero e depois eu tiro essa medida aqui, ó. Faço uma montagem manual aqui mesmo, para eu saber a distância que tem do pratinho até o topo da válvula. No caso, meu paquímetro está zerado com a medida total, então ele vai me descontar essa medida aqui sozinha. Eu tiro a medida aqui do pratinho até o apoio do tucho, onde vai apoiar o tucho aqui. Deu 47,8. Então a altura de montagem que tem no caso desse cabeçote aqui é 47,8. Bom pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como a gente faz para medir a carga da mola aqui na balança. A gente tem esse dinamômetro de mola aqui da marca Long Grey, que é uma medidor americano de qualidade excelente. Eu quero ensinar vocês como a gente faz aqui para medir a carga da mola, tendo a medida que a gente acabou de tirar ali de 47,8, beleza?
Bom pessoal, primeiramente o que a gente faz? Eu tinha tirado o paquímetro do zero, eu volto ele, fecho ele todo zero de novo. E a gente descobriu que a medida ali era de 47,8. Eu coloco aqui o 47,8 no paquímetro e aperto. Para poder acertar aqui na balança, essa medida aqui é a altura do prato até o fundo. Colocando essa medida aqui, coloco a medida aqui, eu aperto para que ele fique parado para poder regular o relógio comparador aqui. Como esse aparelho é americano, esse relógio aqui é em polegada. Então, eu preciso fazer uma conversão depois de polegada para milímetro. Coloco no zero aqui o relógio, confiro se o 47,8 realmente é o zero do relógio. Ó, deu no zero certinho. Agora eu posso colocar a mola aqui e eu vou descobrir a carga inicial que eu estou usando na mola. Coloco a mola com o pratinho como estava lá. E vou medir a carga inicial. Quando eu chegar no zero, eu sei que é a medida de montagem lá. Eu vou olhar no relógio. Aqui no caso deu 95 libras de carga de mola inicial. Agora eu preciso saber o levante do comando. Isso é muito importante saber, necessário saber o levante do comando. Eu vou colocar um comando aqui que é bem comum a gente usar aqui no Brasil, um comando de 12,7, que daria meia polegada. Para dar uma conta precisa aqui. Então 12,7 dividido por 2,54 vão dar 5 voltas aqui no relógio. 2,54 é a medida para converter de milímetro para polegada. De polegada para milímetro, né? Agora eu volto aqui no zero. Eu sei que tem 95 libras inicial e vou dar 5 voltas que a calculadora me mostrou ali. Uma volta, 2, 3, 4 e 5 voltas. 210 libras final. Essa é a minha pressão final de mola. É muito importante saber se quando chegou na pressão final eu ainda tenho um espaço para que não esteja encostando elo com elo da mola, que a mola não esteja fechando. Então agora eu vou medir a sobra. Ó, eu ainda tenho uma volta, duas voltas e meia de sobra. Então eu sei que tem uma sobra bem grande aí. Ó, 2,5 voltas vezes 2,5 de novo vai me dar uma volta de 6 milímetros quase aí de sobra para fechar essa mola. Então no caso aqui eu poderia montar sem problema nenhum. Galera, é o seguinte, essa aqui é a banca de fluxo. Isso aqui é uma ferramenta essencial para quem trabalha com cabeçote de competição. A nossa é uma banca importada, Sainz, é argentina. E eu quero tirar uma medição de fluxo aqui para vocês verem como ela funciona e a maneira que a gente trabalha com ela. Aqui um cabeçote já está pronto, é só demonstração mesmo. Eu quero medir um duto de escapamento, é um cabeçote de um Golf. E está aqui aberto o programa. Eu quero mostrar para vocês como ela mede, ela é bem barulhenta. E depois mostrar para vocês os resultados aqui, os gráficos que a gente consegue em relação a cabeçotes originais para cabeçotes retrabalhados. Então vou começar. Eu seleciono aqui se eu estou medindo admissão ou escape. Aqui seria a medição de admissão. Aqui seria a medição de escape. Aqui eu trabalho com mais força nos motores ou menos força nos motores. No caso aqui que eu vou medir um escapamento, que normalmente tem menos fluxo, eu trabalho com um rango 1, que fala aqui que é um diâmetro menor ali. Eu vou trabalhar aqui com 28 polegadas de pressão, que é bastante utilizada essas medidas lá nos Estados Unidos, mas por se tratar de um escapamento que trabalha com uma velocidade de ar bem alta, eu basicamente sempre trabalho só a 28, porque a 10 polegadas eu não fico muito prestando atenção a 10 polegadas, porque o que vale mais neste caso aqui é com uma pressão de medição alta. Então vou ligar ela aqui.
queria explicar para vocês que cada um dessas janelas aqui significa. Aqui é a abertura que é da válvula, aqui é o fluxo propriamente dito, aqui a pressão de trabalho ela vai estabilizar sempre em 28, que é a pressão que eu selecionei, e aqui é a temperatura do ar. Então isso aqui vai alterando conforme a gente vai medindo, ele vai mudando a temperatura e já vai corrigindo o fluxo aí simultaneamente com a medição, para que seja uma medição perfeita. Beleza? E aqui eu quero mostrar para vocês os gráficos dos cabeçotes que a gente faz em relação dos originais. Eu não vou salvar esse gráfico aqui. Então aqui a gente tem 4 gráficos. Quero mostrar para vocês, esses dois em vermelho esse é um cabeçote original AP 8 válvulas. E esse aqui é o mesmo cabeçote retrabalhado. Você vê a diferença de fluxo. Até começam parecido aqui nos primeiros levantes. Conforme vai abrindo a válvula, aqui 4 mm já tem uma diferença grande, aqui 6 mm mais ainda. Conforme vai abrindo, esse aqui estabiliza e esse aqui continua ganhando fluxo. Então a diferença aqui tem 58 CFM, isso aqui tem praticamente 90 CFM de fluxo. Isso no escape. E esse em azul são as duas admissões. Essa é uma admissão de um cabeçote original que vem num carro de rua. E esse é um cabeçote de um cabeçote trabalhado aqui para competição. Essas são medições a 10 polegadas. Ó. Ele deu quase 120 CFM aqui na bancada de fluxo, um cabeçote retrabalhado. E esse aqui não chega a 80, um cabeçote original. Então é uma diferença bem grande aí de fluxo, a vazão do ar dentro do cilindro é muito maior num cabeçote feito para competição. Bom pessoal, é isso aí, a gente finaliza aqui essa série de vídeos que a gente fez com a Flowtech. Espero que todo mundo tenha gostado, a gente fez o possível aqui para que todo mundo pudesse entender, para que também não ficasse muito complicado e nem tão simples. Um abração aí, fiquem com Deus.